Posso isso que fazer o uma Hamas relação faz. com a outra entrevista? Eu sei que a gente não está fazendo comparação nenhuma e nada, mas eu acho interessante que encaixa o discurso de vocês em um certo ponto. Por exemplo, ela reclama... por exemplo, eles falam, pô, vamos jogar no Hamas, a bomba no Hamas, que os caras estão querendo ferrar nós aqui. Aí ela fala, pô, mas peguem gente inocente. Pega. E é óbvio, a guerra é uma merda por causa disso, né? Peguem gente inocente. E aí ela reclama, por exemplo, lembra que ela falou, puta, os caras ficaram me entrevistando no aeroporto 6 horas, eu era uma criança e tal, tal, tal. Claro que tem o Hamas, porque aí tem essa desconfiança. Claro, mas então tudo é uma coisa que gera outra coisa. Então, eu vou responder isso dessa seguinte forma. No âmbito pessoal, todos nós nos solidarizamos com ela. Eu também. Ninguém quer que pessoas inocentes morram. Eu não quero que ela... Eu não gostaria de saber que uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, ficou 6 horas no aeroporto sendo entrevistada. Mas o mundo real não funciona apenas baseado na solidariedade que nós temos, nos sentimos no âmbito pessoal. No humanismo, né? Lógico. Países são geridos por decisões de interesse nacional de segurança que são mais importantes do que o interesse individual da solidariedade que uma pessoa sente em relação à outra. Claro. Essas coisas têm que ser divididas. Claro, claro. Então, na hora que ela está no aeroporto sendo entrevistada, é um saco. É um saco. Mas ela talvez tenha que entender, e eu não duvido que ela, eu duvido que ela não entenda, que eles não fazem isso por diversão, porque quem está entrevistando talvez não tenha saco também de entrevistar todo dia alguém durante 6 horas. Cara, dá pra entender, bicho. Eles estão fazendo isso porque já teve vários atentados lá. O primeiro sequestro de avião foi lá, o segundo sequestro de avião também foi lá. Aviões foram sequestrados e levados para lá 2, 3 vezes na década de 70, na década de 80. Quando ninguém fazia fila e raio-x em aeroporto nenhum no mundo, lá tinha raio-x e O extremismo gera o preconceito. Então, não tem muito o que Essa fazer. é a grande verdade. E sobre civis morrer, eu digo assim, não tem nenhuma força aérea no mundo que faz mais para evitar que civis do outro lado não morram e não sejam atingidos. E eu não estou falando algo que eu escutei, eu estou falando algo que eu vi. Eu fui da inteligência da Força Aérea de Israel por 2 anos. E eu trabalhei, durante a guerra de 2012, eu salvei vida de palestinos para eles não morrerem em ataques como efeito colateral, porque eles estavam perto de onde o Hamas estava jogando foguetes, ou porque o Hamas estava jogando foguetes que desgovernadamente caíam dentro da faixa de Gaza, não conseguiam passar a fronteira e os estilhaços desses foguetes matavam crianças palestinas também. André, eu tenho amigos meus que salvaram palestinos que estavam com o peito aberto de foguetes do Hamas. E soldados de Israel arriscaram a vida para salvar crianças palestinas dentro da faixa de Gaza sob fogo do Hamas, que estavam atirando neles, sabendo que eles iam salvar a vida de palestinos na casa do lado. Ou seja, é muito paradoxal o que eu estou falando. Claro. É muito paradoxal. E isso não sai em nenhum lugar. Não, aqui no Brasil chega só aquelas imagens horríveis que a gente vê. Sai as bombas. Mas é óbvio que, assim, do lado dela, eu entendo assim, você está falando de um grupo de pessoas que tem foguetes e que são 50 mil homens armados em Gaza, que pegaram uma região com 2 milhões de habitantes baixo reféns, e do outro lado, um dos exércitos mais fortes do mundo. Só que eu vou contar um segredo. A quantidade de força física, força de fogo que Israel usa numa guerra contra o Hamas é 10%, 8% do que Israel tem. Porque não dá para usar e porque não se deve usar toda a força que tem para uma guerra pontual contra o Hamas na faixa de Gaza, porque não é uma guerra total. Eu acho que o grande lance também é a questão de... É muito difícil avaliar a guerra, tanto que você vai ver os Estados Unidos perdeu para Vietnã uma guerra... Terreno, Quer dizer, eles dizem que eles ganham, né? Mas assim, é perdido por conta de terreno. E tem outra coisa também. Vocês têm um exército de inteligência e tem um cara aqui que põe uma bomba e não tem um princípio para criança no meio de uma parada. Entendeu? Porque culturalmente vai para outros lados, tal. Cara, a conclusão que eu chego... Diga. Não, eu falo assim, o sonho... Você falou assim, esse pós nunca chegou. Tentou-se chegar em 2000, tentou-se chegar eu ia falar essa pergunta. Tentou-se chegar em 2008, com o primeiro-ministro Olmert, que ofereceu 100% da região, não sei o quê. Só que assim, sempre travava em alguma coisa. E essa trava, sempre do lado palestino era recebida, eles falavam não, e não tinha contraproposta. Então assim, eu quero comprar um prédio, quero comprar uma casa, te ofereço X, você fala não, X não.
Mas você não me devolve uma contraproposta? Ó, por X menos Y, por X mais Y, sim. Aí eu falo, não. Assim, Você acha que é um ressentimento desse lado? Não, eu tô falando assim, a liderança palestina hoje não tem interesse no fim do conflito. Por quê? Porque o fim do conflito significaria o fim deles como liderança. Entendi. Mas Então é uma coisa de poder. Existe uma perpetuação do conflito em várias formas. A insistência da volta dos refugiados. Não existe volta de refugiados. Na história da humanidade não existe direito do retorno. A resolução 94 da ONU, que muitas pessoas, ativistas anti-Israel, vou colocar assim, fala, elas estão lendo uma parte. Mais uma vez, aquele negócio do... Eu vou pegar o que interessa para mim para o argumento. Se você pegar a resolução 94 da ONU, de 1950, não está escrito que os refugiados têm direito de retorno. Ela está falando outra coisa lá. Então, assim, tem que resolver o problema dos refugiados palestinos? Tem. Esse problema foi aumentado, aumentado. Ela falou aqui com 5 milhões de refugiados. Ela chegou a falar Não sei. sobre 5 milhões de refugiados. São os descendentes dos refugiados que já estão morando nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Brasil, com cidadania, com passaporte, com todos os direitos civis que eu tenho, que você tem. E mesmo assim eles fazem parte de uma agência da ONU de refugiados. Só que eles não vivem como refugiados. Quem vive de verdade como refugiado palestino, curiosamente, paradoxalmente e tristemente, são palestinos que vivem no Líbano, na Síria e na Jordânia. Em 3 países árabes muçulmanos. Você me diz, então, que, por exemplo, uma coisa que a Mainara falou, que é muito interessante para os Estados Unidos ter um apoio, uma base, num lugar onde os Estados Unidos têm muito interesse. Isso foi uma coisa bem falada. Foi? Foi. Bom, os Estados Unidos não têm nenhuma base militar em Israel. Mas... Mas sabe onde eles têm? Ah, Na Arábia Saudita, sim. na Turquia, Não, no tudo bem, Catar. mas os Estados Unidos têm uma boa relação com Israel, correto? Tem, mas as bases militares dos Estados Unidos estão em todos os países árabes. Mas qual que é o menos interesse em dos Estados Israel. Unidos? Olha que curioso. Mas você acha que existe um interesse assim, nossa, como os Estados Unidos ele é bonzinho e está ajudando Israel? Ou tem um interesse por trás e é por isso que faz esse povo árabe falar, ei, Não. peraí, não é o Israel que está querendo me ajudar aqui. A gente teria que fazer um podcast só se falar sobre a relação Puta, Estados fudeu. Unidos e Israel. Assim, Não, quando tu falou de inteligência, eu já falei, é outro podcast também, Não, tá ligado? os Estados Unidos têm uma relação cultural com Israel por vários motivos. Uma relação... Israel ajudou a construir os Estados Unidos, né? Então, assim... Não, Israel não. Os judeus ajudaram a construir os Estados Unidos. Você tem a maior população judaica do mundo em Nova York. 2,5 milhões de pessoas. Você tem 5,5 milhões de judeus nos Estados Unidos, o que é uma parcela relativamente muito grande de pessoas comparado com o resto do mundo. O segundo colocado seria a França, com 600 mil. Tirando Israel, tá? Você tem uma questão cultural democrática, que quando Israel foi estabelecida e depois os judeus Israel em si foi estabelecida como um país socialista em 48, ajudado pela União Soviética, que vendia armas para Israel através da Tchecoslováquia, quando toda a região estava com embargo militar, inclusive dos Estados Unidos. Só que com os crimes de Stalin, com a ditadura, com a Guerra Fria aumentando, com a prisão de lideranças judaicas, com a proibição da prática do judaísmo na União Soviética, os judeus se afastam. Sim. E aí começa um processo de aproximação de Inglaterra e França e posteriormente Estados Unidos. E aí Estados Unidos vai vir como a potência mundial, que vai emergir cada vez mais, e vai enxergar Israel como um asset, como um tesouro importante para eles, porque aquele país ali é um país democrático, é um país que vai proteger interesses democráticos posteriormente, então, de livre mercado, dentro de uma região que toda ela é pró-União Soviética. Egito, Síria, era todo pró-União Soviética, então nós temos que proteger aquele país que não é pró-União Soviética, e aí começa uma relação com Israel. Só que essa relação não começa desde então, ela só vai se tornar o que é depois da paz com o Egito. Depois da vitória que Israel teve sobre a guerra de Yom Kippur. Ou seja, Estados Unidos nunca precisou mandar soldados para defender Israel. Sim. Então, assim, os pactos militares que existiram, a ajuda militar americana, que todo mundo fala, às vezes, sem Estados Unidos, Israel não seria nada. Não é verdade. O PIB de Israel é 400 bilhões de dólares. O Israel gasta 20 bilhões, nem isso, em defesa, que é 5% mais ou menos de 4%.
chegou a gastar 20% em defesa no passado. E Estados Unidos ajuda com 3,8 bilhões de dólares, mas não é dinheiro que eles mandam via Pix para Israel. É um crédito na indústria bélica americana. Eles não dão ponto sem nó também. Ah, esses caras, hein, velho. Então, Israel pega uma listinha, que nem você tem no supermercado, mas eu posso comprar no seu supermercado. Então, eles falam assim, ó, o que você quer? Aí Israel vai, eu preciso de aviões, eu preciso disso, eu preciso de munições, eu preciso de mísseis, eu preciso de tecnologia e tal, não sei o quê. E eles enviam para Israel, e aí sai o dinheiro do Departamento de Estado americano e vai para a fábrica Lockheed Martin, Boeing, etc, as milhares de empresas que vão acabar pagando os seus salários, e aí gira a economia dentro da economia e o dinheiro volta para o Departamento de Estado porque vai pagar imposto, Claro. que vai pagar imposto, que paga imposto, que vai pagar salário, o cara vai no supermercado, o engenheiro lá vai comprar uma casa e por aí vai. Também, Só que eu vou contar um outro segredo, que não é segredo, para terminar. Não, imagina. Estados Unidos faz isso com 50 países, não só com Israel. Sim. E entre esses países, um monte de países árabes recebem ajuda americana. Arábia Saudita. Então, a Emirados Arábia Árabes. Saudita não recebe ajuda de Emirados crédito. Árabes, né? Também não recebe. Não São recebe? países muito ricos. Eles compram dos Estados Unidos. Podem ter algum subsídio e tal, não sei o quê. Mas quem recebe? A Jordânia recebe, o Líbano recebe, o Egito recebe, Marrocos recebe. Todos esses países Interessante. recebem ajuda, menos que Israel. O segundo, Israel que mais recebe, depois vem o Egito. Recebe 2 bilhões. Isso está de acordo com o acordo de paz entre Israel e Egito, que fez com que o Egito saísse do eixo soviético e fosse para o eixo ocidental, Sim. europeu-americano. E desde então o Egito é o maior parceiro para a estabilidade da região de Israel. Era o maior inimigo, hoje é o maior parceiro. Então, assim, não é uma... Essa ajuda americana, essa coisa dos Estados Unidos, é muito mais forte do que apenas... é interessante os Estados Unidos ter uma base lá. A base dos Estados Unidos na região não é ali. Os Estados Unidos não têm soldados em Israel. Os soldados americanos estão na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes. É um interesse cultural, se diria. É um interesse estratégico de valores. Meio que... De valores, porque assim, é muita coisa junta. É uma questão cultural, é uma justiça histórica. Estados Unidos... no final das contas, vão vencer a Segunda Guerra Mundial, vai ser descoberto os horrores do Holocausto, tem 6 milhões de judeus que moram nos Estados Unidos, muita coisa junto. Relação, né? Sim. A fundação dos Estados Unidos lá atrás eram pessoas bastante cristãs no sentido de redenção, com a ida dos judeus para Israel, tem toda uma questão religiosa lá atrás. Tem bairros imensos, né, judaicos ali, né, na região ali do Brooklyn, né, tem um... Sim, não, a maior concentração. É a maior concentração. A cidade com mais quantidade de judeus é Nova York. Lá, aqueles barbudinhos São os ortodoxos.